Olá, meus amiguinhos! O papai chegou! E o papai chegou trazendo uma questão que caiu no concurso da EFON, Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, no ano de 2011. E ela foi geneticamente modificada por mim. Por quê? Porque essa questão foi anulada. Apesar de ser belíssima questão, ela teve que ser anulada porque não tinha resposta, né? E aí, o que o professor fez? Foi lá e colocou a resposta certa em um dos itens, para aproveitar a beleza dessa questão e trazer para vocês aqui, tá? O texto da questão diz o seguinte: observe a figura a seguir. Considere o circuito abaixo, onde E, que é a força eletromotriz do gerador, tem 48 volts. R, que é o valor que é multiplicado ali por uma constante em cada uma das resistências, é igual a 1 ohm. Suponha que o amperímetro A seja um aparelho ideal. Nessas condições, quais serão, respectivamente, o potencial elétrico em volts no ponto C e a leitura do amperímetro também medida em amperes. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de esclarecer para vocês, explicar quais são os elementos importantes que a gente tem ali. Tem simbologia nova e eu acho que é importante você saber, depois a gente passa para a resolução. Esse símbolo aqui você já conhece, né? Esse símbolo aqui é o símbolo de resistor, tá? O resistor é o dispositivo de circuito elétrico cuja finalidade principal é dissipar a energia elétrica na forma de calor por efeito Joule. Esse outro símbolo que a gente tem aqui, isso aqui é o que a gente chama de gerador. Gerador é o principal dispositivo de um circuito elétrico. Ele transforma energia de qualquer outra forma na forma de energia elétrica, tá? Então, por exemplo, uma pilha, ela pega a energia química e transforma em energia elétrica. A usina hidrelétrica, ela pega a energia potencial gravitacional da água, de um volume de água, e transforma lá, primeiro na rotação das turbinas, aquela coisa toda, e depois na forma de energia, tá? Transforma na forma de energia, por isso que ela é chamada de força eletromotriz. Esse gerador que está aqui, ele é chamado de gerador ideal, tá? Porque nesse caso ele não tem resistência interna. Então, isso aqui é um gerador ideal. Por que ele é ideal? Porque a sua resistência interna é nula. A característica de qualquer gerador, ele é caracterizado por duas constantes. Uma é a sua força eletromotriz e outra é a sua resistência interna. Nesse caso, como o gerador ideal, ele não tem resistência interna. Outro equipamento que a gente tem ligado aqui é o amperímetro. O que é um amperímetro? O amperímetro é um medidor elétrico. E o que ele faz? O que ele mede? Ele mede a intensidade da corrente elétrica no ramo do circuito onde ele está associado. Então, por exemplo, nesse circuito que está aqui, esse amperímetro está medindo a intensidade de corrente elétrica que vai passar por esse resistor aqui. Ok? Tranquilo? Bom, outra coisa importante que a gente tem aqui é esse símbolo que está aqui. O que significa esse símbolo, né? Isso aqui é o que a gente chama de aterramento, tá? Ou o famoso fio terra, tá? O fio terra está indicando para mim que o potencial nesse ponto P aí é igual a zero, tá? Então, vou dizer que esse aqui é um ponto P. Então, esse ponto P, ele vai ter um potencial, e esse potencial é zero, ok? Então, isso aí é um fio terra. Muito bem. Qual o sentido da corrente elétrica nesse circuito? Quem é que vai indicar para mim o sentido da corrente elétrica nesse circuito? O gerador, tá ok? O gerador tem duas placas, uma placa maior e uma placa menor. Então, no gerador, a placa menor é a de menor potencial e a placa maior é a de maior potencial. A corrente elétrica no circuito, no gerador, vai passar sempre da placa de menor potencial para a placa de maior potencial. No gerador, é do menor potencial
para o maior potencial. Tudo bem? Então, pronto. Os elementos básicos estão aí. Bom, para a gente calcular, então, a corrente elétrica que vai passar por aquele amperímetro, a gente tem que, antes de qualquer coisa, determinar qual é a corrente elétrica desse circuito, que é essa aí que eu acabei de desenhar para vocês. Mas antes disso, eu preciso achar uma resistência equivalente. Eu preciso substituir todos esses resistores por um único resistor que permita circular nesse circuito a mesma corrente elétrica sob a mesma DDT, tá? Isso aí se chama resistor equivalente. E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter resistores associados em série e vamos ter resistores associados em paralelo. Então, esse circuito elétrico, ele tem os dois tipos de associação. Tem associação em série e tem associação em paralelo. É por isso que a gente chama isso de associação mista. Associação mista. Então, onde que eu tenho resistores associados em paralelo? Então, se você for olhar para cá, esse resistor aqui está associado em paralelo com esse. E esse daqui, ele está associado em série com esse daqui. Ah, professor, mas um está antes e o outro está depois, não importa. Esse daqui está em série com esse. A corrente que passar por esse é a mesma corrente que vai passar por esse. Já a corrente que vai passar nesse daqui é diferente da corrente que passa nesse e diferente da corrente que passa nesse, tá? Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa achar o resistor equivalente desse circuito, tá? E aí, vamos lá, então. Como que a gente calcula esse resistor equivalente? Bom, o resistor equivalente é igual ao resistor equivalente em paralelo mais o resistor equivalente em série. Em série já está fácil, né? Porque você tem 5R mais 9R, dá 14R. Então, já vou colocar aqui, tá bom? Resistor equivalente é igual um resistor em paralelo, o equivalente em paralelo, perdão, mais 14R. Agora, eu preciso achar quem é esse que está em paralelo, tá bom? Bom, quando você tem dois resistores associados em paralelo, nós já sabemos que podemos utilizar o produto pela soma. Nós já sabemos que podemos utilizar o produto pela soma. A gente já sabe como é que calcula o resistor em paralelo, né, gente? Vamos lá, eu vou colocar aqui para vocês. Bom, o inverso do resistor equivalente em paralelo é igual ao inverso do primeiro resistor, R1, mais o inverso do segundo resistor. Quando você fizer essa continha aqui, no final das contas, você vai ter que o resistor equivalente em paralelo é igual ao produto de R1 por F2, produto de R1 por R2, sobre a soma desses dois resistores, R1 mais R2. É por isso que a gente faz logo direto. Quando tem dois resistores, eu já faço logo direto isso aqui, produto pela soma. E mais, se esses resistores fossem iguais, por exemplo, se aqui fosse 6R e aqui fosse 6R, o equivalente é da metade de um deles. Ou se os dois fossem de 3R, era pegar 3R e dividir por 2, dá 1,5R. Tá ok? Se tivesse 3 resistores iguais, era pegar um deles e dividir por 3. Se tivesse 100 resistores iguais, pega um deles e divide por 100. Tá? É bizu. Bom, mas quando você tem dois, eles são diferentes, você já pode ir direto para o produto dividido pela soma. Ah, professor, se tiver 3, é só fazer o produto dos 3 e dividir pela soma dos 3? Não, aí é diferente. Aí eu aconselho você ir por esse caminho aqui, ou então você faz 2 primeiro e o resultado faz com o outro, do jeito que está aqui. Tanto faz. Tem gente que acha mais fácil fazer de um jeito, tem gente que acha mais fácil fazer de outro, tá? Eu gosto de seguir o tradicional, tá? O tradicional não falha. Ninguém fica inventando pirueta em física na hora da prova, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A prova não é a hora de você mostrar que você sabe fazer da forma mais elegante, mais rápida possível.
A prova é a hora de você responder de forma correta a questão para ganhar seu ponto. Já ouviram falar que jogar bonito e não fazer gol não adianta, ok? Então, aprender o básico de forma simples, como se ensina de verdade, é o melhor caminho para você. Com o passar dos anos, do tempo, você vai treinando, você vai aprendendo caminhos e formas de fazer as contas mais rápidas. Mas enquanto isso não chega, segue o protocolo, ok? E você ganha. Muito bem, então vamos lá. Resistor equivalente em paralelo. R1, 3 R's. Vezes 6 R's. Tudo isso dividido por 3R mais 6 R's, que vai dar 9R. Já estou fazendo a soma aqui embaixo, tá? Então, R em paralelo vai ser 18R2. Eu já sabia que ia dar esse valor, tá? Eu estou fazendo as contas detalhadas, que é para que você, quando for estudar sozinho, não fique perdido, tá? 9R. R, tora. Sobrou tora, 2. Então, resistor em paralelo dá igual a 2R. Esse aqui é só o equivalente em paralelo, ok? Aí voltamos para cá. Resistor equivalente é igual a 2R mais 14R. Então, resistor equivalente é igual a 16R. Como o problema disse para mim que esse R é igual a 1, então resistor equivalente é igual a 16 vezes 1. Resistor equivalente é igual a 16 homenzinhos verdes. Eu achei isso aqui. Então, é resistor equivalente. Ok? Pronto. Simples assim, tá? Deixa eu puxar esse negocinho aqui para cá, porque agora a gente vai precisar achar a corrente do circuito. Como é que a gente vai achar a corrente do circuito? Bom, nós vamos utilizar U igual a RI. Todos esses resistores são ômicos, tá? Sua resistência não varia. Então, eu posso utilizar U igual a RI como sendo a primeira lei de Ohm, mas sabendo que esse R, ele é constante, ok? Então, nós vamos lá. Vou mudar a cor da caneta, hein? U igual a R vezes I. Só que esse I é a resistência equivalente. Então, U igual a R equivalente vezes I. Bom, qual é a única fonte de DDP que a gente tem aqui? O gerador. O gerador, ele é uma fonte de DDP. Fonte de DDP. Então, esse U vai ser igual à força eletromotriz do gerador, porque ele é a única fonte de DDP que tem ali. É igual a R equivalente vezes I. Quem é I? I é igual a exatamente isso. É sobre resistência equivalente. Aí o problema vai dizer para mim lá em cima que esse acho que é 48, né? Vamos ver lá em cima? Olha lá. O E é igual a 48 volts. 48 volts. Então, vamos lá. Você vai ficar com 48 volts, ou não, isso é verdinho, verdinho. 48 dividido pela resistência equivalente que nós achamos que é 16. Então, I vai ser igual a 3 ohms. 3 ohms não, 3 amperes. Essa aqui é a corrente do circuito. Olha que massa. Corrente do circuito. Bom, mas essa não é a leitura do amperímetro, não, tá? A corrente do circuito que eu digo que é 3 amperes é essa daqui. Então, ela segue aqui, passa pelo gerador,
passa 3 amperes por esse resistor, e aí quando chega aqui em cima, nós encontramos o famoso nó. Tá vendo? Quando nós chegamos aqui, nós encontramos o nó. Aí quando chega no nó, o que acontece com a corrente? Ela se divide, parte vai para cima e parte vai para baixo. Em cima você tem 3 ohms. Embaixo você tem 6 ohms. E aí, como é que ela vai se dividir? Se os resistores fossem iguais, então a corrente ia ser igual, ia ser 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Mas como não é igual, como não são iguais, melhor assim, como esses resistores não têm resistências iguais, o que tiver maior resistência passa a menor corrente. Então, se você tiver a menor resistência de 3 ohmzinhos, aqui passa a maior corrente e aqui passa a menor corrente. Então, se você disser, aí eu vou colocar aqui em outra cor, tá bom? Se você disser que aqui embaixo, ó, vai passar uma corrente e aqui em cima vai passar outra corrente, aqui em cima e aqui em cima, aqui vai passar, vamos dizer, I1 e aqui vai passar I2. Se você disser que o de maior resistência passa uma corrente X, olha só, aqui não. Se você disser que o resistor maior passa uma corrente X, vou dizer aqui, onde é que eu coloco isso, cara? Vou colocar aqui, tá? Se a gente disser que aqui passa uma corrente X, aqui em cima passa 2x. Olha só, por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser assim? Porque o produto da corrente pela resistência tem que dar constante para os dois, tanto em cima quanto embaixo, é a DDP. A DDP nos terminais deles é a mesma. Entendeu? Então, olha só, se você multiplicar 3 por 2x, vai dar 6x. Se você multiplicar 6 por x, dá 6x. Então, fica 6x embaixo e 6x em cima. Certinho, tá bom? Então, onde a resistência é menor, a corrente é maior. Então, se a resistência é a metade, a corrente é o dobro. Por isso que se eu chamei aqui de X, aqui é 2x. Então, reparem nesse caso que a corrente do circuito, que é a corrente total, e aí eu vou fazer aqui na cor azul, ó. A corrente total, ela vai ser I1 mais I2. A corrente total é 3. Aí, I1, eu disse que é 2x. E a corrente I2, eu disse que é x. Então, 2x mais x, 3x. Logo, x é igual a 1 ampere. Isso. X é igual a 1 ampere. Então, o que é isso aqui? Essa corrente X aqui, que é a corrente que vai passar pelo amperímetro, é igual a 1 ampere. Então, a corrente do amperímetro é igual à corrente I2, que é igual a 1 ampere. Então, com isso, olha só, essa letra aqui já não pode ser resposta, essa não pode ser resposta e essa não pode ser resposta. Ok? Somente a primeira e a segunda pode ser resposta. Agora nós temos um problema que é calcular os potenciais. Olha só. A diferença de potencial é tranquilo, mas calcular os potenciais tem que obedecer uma regrinha que eu vou mostrar para vocês. Qual o ponto desse circuito todinho aí onde a gente já sabe qual é o potencial dele? Olha só. A gente já sabe que o potencial dele aqui é zero, não sabe? A gente já sabe que o potencial dele é zero. E a corrente vai passando nesse sentido aqui, ó. Imagina uma cargazinha elétrica passando por aqui. Um elétron, né? Na verdade, um próton, vamos dizer assim. A carguinha está passando por aqui. Tchururu, tchururu. Ela saiu de um potencial zero e está vindo para cá. Tchururu, 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 tchururu. Aí ela chega no gerador. O que o gerador faz? Dá força para a carguinha. Eleva o potencial. Por isso que a placa menor para a placa maior. Aí, o potencial, a DDP aqui é de quanto? 48. Então, aqui ele chega com um potencial zero, a carguinha, passa pelo gerador e ganha força. Quando ele ganha força, o potencial dele sobe para 48. Aí, aqui nesse ponto,
nesse ponto que a gente vai chamar de a gente vai dizer que o potencial aqui é de 48 volts, ok? O potencial ali era zero, aqui no P, o potencial era zero, mas aí a carguinha ganhou força e o potencial subiu para 48. Aí o que acontece? Ele vai passar por um resistor. O gerador elevou o potencial, o resistor diminui o potencial, tira a energia dele. Entendeu? E aí, olha só, a corrente é quanto que a gente falou? 3 amperes, né? Ó, a corrente é de 3 amperes. Então, como que ele vai perder a energia dele aqui? Ora, U igual a R vezes I. Então, U vai ser igual a R. Bom, 5 vezes 1, 5. A corrente que passa é 3. Então, U é igual a 15 volts. Quer dizer, então, que a carguinha, quando passar por esse resistor, vai perder 15 volts. E aí vai ter uma diminuição no potencial dela. Quando ela chegar aqui, aí o potencial no ponto B vai ser 48 menos 15. 48 menos 15 é exatamente isso que você me falou aí. 48 menos 15 é igual a 33. 33 volts, ok? 33 volts. Agora, olha só. Ele chega aqui com 33 volts e chega aqui com 33 volts. E aí sobe. Quando ele sobe, olha só, esse resistor vai diminuir o potencial dele também. Então, ele tem 33 lá, tem 33 volts aqui, e quando ele passar lá, ó, U igual a R vezes I. Então, U é igual a 3 vezes. Aí a corrente que passa por lá, meu amiguinho, é 2, né? A corrente que passa por lá é 2. 3 vezes 2. Então, aí o U vai ser 6 volts. Então, ele vai perder quanto? Ele, dos 33, ele vai perder 6 volts ao passar por essa resistência. Aí o potencial em C, aqui, que é o que ele está pedindo, vai ser 33 menos 6. Aí o potencial em C, deixa eu puxar essa continha mais para lá, tá? Vou botar ela aqui. Aí esse potencial aqui, que é o que ele está pedindo, ele vai ser de 27 volts. Esse potencial aqui vai ser de 27 volts. Ok? E aí é o que o problema está pedindo, o potencial em C, ó. Letra E, a resposta. Tá vendo? Pessoal, muita coisa escrita, muito detalhe, mas tudo muito explicado para você, muito bem explicado, tudo anotadinho, para você revisar, assistir quantas vezes você quiser e aprender direitinho sobre esse assunto, ok? Então, questão está resolvida, questão gabaritada, questão morta, questão sepultada, CPF cancelado. Valeu.